Queridos irmãos, amados ouvintes, quero vos saudar com uma doce paz do Senhor Jesus, pela bondade, misericórdia e graça do Senhor. Nós estamos chegando aqui para prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus, desejando a você uma ótima receptividade e convido você para abrir a sua Bíblia comigo para 1 Crônicas, capítulo 19. Se você não puder, ouça com atenção. 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, verso 3, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Verso 4. Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. Verso 5. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Verso 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. Verso 7. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Verso 8. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. Verso 9. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. Verso 10. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. Verso 11. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Verso 12. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Verso 13. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Verso 14. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Verso 15. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. Verso 16. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio, e Sofaque, capitão do exército de Adarezer, marchava diante deles. Verso 17. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Verso 18. Porém os sírios fugiram de diante de Israel,
E feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Verso 19. Vendo, pois, os servos de Adarezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos aí então a leitura do capítulo 19 aqui de 1 Crônicas. Para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler o verso 13. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Meu Cristo, eles não te deixarei. Meus amados e queridos irmãos, o capítulo lido narra duas guerras que Israel teve de enfrentar. Uma contra os amonitas e sírios juntos e outra contra os sírios somente. Nos chama a atenção a palavra poderosa que o general do exército de Israel, Joabe, disse ao seu irmão Abisai durante o primeiro confronto. Joabe teve de dividir o exército em 2 grupos ou pelotões, pois teria de lutar contra os amonitas e contra os sírios separadamente. Joabe comandaria um pelotão contra os sírios e incumbiu o seu irmão Abisai de comandar o outro pelotão contra os amonitas. Foi então que Joabe disse a Abisai que o que eles teriam de fazer é se esforçar, que Abisai se esforçasse no combate também, e o restante era por conta de Deus. Amados irmãos, os 2 pelotões se esforçaram na batalha e Deus lhes deu grande vitória contra os sírios e contra os amonitas. Queridos irmãos, deve ser assim também conosco. Deus quer ver o nosso esforço. Deus não faz tudo sozinho, independente de nós. Ele peleja ao nosso lado e faz aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Assim, precisamos fazer a parte que nos cabe. Se fizermos, Deus fará o restante e nos dará sempre a vitória nas guerras desta vida. Então, precisamos nos esforçar na oração, na leitura e meditação na palavra de Deus, no jejum, no congregar, na santificação. É a parte que nos cabe. Deus quer ver o nosso empenho. Há muitos que querem que Deus faça tudo. Querem bênçãos, querem vitórias, porém não oram, pouco congregam, só vivem na busca das coisas deste mundo. Assim, meus irmãos, não dá. Deus não se moverá para abençoar quem se comporta assim. Você quer ser mais abençoado? Quer conquistar mais no âmbito espiritual e também material? Quer ver sua família vitoriosa? Então vá à luta, se esforce, faça a sua parte. Então, Deus irá com você, pelejará por você e com você. E assim você irá contar muitos e muitos testemunhos de bênçãos e vitórias que Deus lhe concederá.
Então a palavra de Deus para nós nesse dia é: esforça-te e tem bom ânimo. Peleje, faça a parte que lhe cabe, e Deus certamente não falhará na parte que cabe a Ele. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por mais esse capítulo da tua palavra e por essa mensagem de despertamento que o Senhor traz ao nosso coração. Senhor, muitas vezes nós queremos as tuas bênçãos, queremos conquistar, mas ficamos de braços cruzados, queremos que o Senhor faça tudo e o Senhor espera que nós nos esforcemos e façamos a parte que nos cabe fazer. Ó Deus, que o Senhor possa continuar nos despertando. Desperte o teu filho, a tua filha, para que nós saiamos da nossa inércia e possamos nos esforçar, Senhor, na oração, na leitura, no congregar, Senhor, na santificação, que nós possamos nos empenhar em buscar a tua face. E assim eu tenho certeza, Senhor, como a tua palavra nos diz, o Senhor abrirá o teu bom tesouro, o céu, e nos abençoará. Pai, rogamos a tua graça para agirmos assim, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, dessa forma estamos chegando ao final do nosso quadro em mais esse dia, desejando que você seja muito abençoado por Deus nesse dia, que as bênçãos do Senhor te alcancem e que o irmão ou a irmã não se esqueça que Deus espera que façamos a parte que nos cabe. Amém? Que Deus então lhe abençoe nesse dia. Espero você amanhã para lermos o capítulo 20 aqui de 1 Crônicas. Receba o nosso abraço, espero você amanhã, na paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre.